Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Novamente, quarta-feira, estamos aqui com a nossa terapeuta preferida, Graciele Remangato. Obrigada, Gra. Obrigada, bom dia. Bom dia. Então, na semana passada a gente adiantou e já fizemos algumas postagens que nessa quarta-feira nós falaríamos sobre depressão em função do Setembro Amarelo e também ontem, né, que foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E na medida que nós fizemos as postagens, algumas pessoas já nos procuraram, já nos contataram, mostrando a importância desse assunto. E uma das intervenções, até vou abrir com ela. A senhora conta que perdeu sua filha, né, para o suicídio e que desde então ela volta e meia se vê pensando em fazer a mesma coisa. Como é que a gente pode ajudar essa mãe? Sim, primeiríssimo lugar, essa pessoa, se ela está nos assistindo, ela precisa urgentemente de ajuda. Por quê? Quando nós somos acometidos pela tristeza, que é o grande motivador da depressão e também do suicídio, muitas vezes isso vem de uma maneira inesperada. Então, nos primeiros sintomas de tristeza, de pensamento de que morrer talvez seria melhor e que a vida é muito pesada diante da circunstância experimentada e diante da experiência que ela teve, é imprescindível buscar ajuda. E nós precisamos nos conscientizar, todas as pessoas precisam se conscientizar que sim, que pode se pedir ajuda. Então tem uma parte nossa que diz, não, você não pode, ou você não merece, ou, e se retrai ao invés de solicitar. E um dos movimentos para a vida é solicitar aquilo que a gente precisa. Quando a gente pensa no primeiro movimento da vida, a gente pode pensar num bebê que acabou de nascer. E o primeiro movimento para a vida desse bebê é um movimento ativo em relação àquilo que ele precisa para sobreviver, que é se nutrir no seio da mãe. Então, é um movimento ativo em direção à vida. E ele vai, a partir do sugar, ele está pedindo aquilo que é necessário. Então, por favor, no primeiro sinal de tristeza, de melancolia, e que você percebe que está indo para um lugar, né, escuro, obscuro, peça ajuda para qualquer pessoa ou para alguém que você sabe que possa ajudar. Às vezes é necessário diretamente uma intervenção a partir de um psiquiatra, porque quando nós estamos sequestrados pela nuance da morte, pela tristeza profunda, é necessário uma intervenção medicamentosa para dar uma estabilidade para a pessoa poder olhar literalmente para aquilo que está causando a dor, está causando a tristeza. Então, e assim, as pessoas têm dito, né, que a depressão é um mal do século. Algumas organizações têm trazido números assim assustadores. Sim. Que isso só tende a crescer. No Brasil isso é uma realidade, é o segundo país com maior número de depressões, de pessoas depressivas, né? E por que ainda tem tanto tabu? Por que é tão difícil falar sobre depressão e suicídio? Justamente porque as pessoas estão numa nuance de tristeza que elas não conseguem pedir ajuda. Porque a pessoa que está na tristeza, a tristeza é um tipo de sentimento que ele tem uma vibração muito baixa. É uma vibração de permanecer neutralizado. Então a pessoa não tem um movimento de pedir ajuda porque está neutralizado por essa escuridão interna. E a tendência dela é ficar reclusa, é ficar escondida no quarto, embaixo das cobertas, não abre a janela. Ela vai ficar cada vez se protegendo mais, como se formando um casulo. Então, o que as pessoas que estão ao redor precisam entender? Não é frescura.
Não é frescura. É preciso dar atenção para uma criança, adolescente ou até mesmo um adulto ou um idoso que está nesse movimento de reclusão. É claro que tem as fases da vida, mas uma mãe sabe, uma mãe pode observar um filho. E se ela estiver envolvida com a própria tristeza, a tendência do filho é fazer pela mãe. O movimento de entrar numa tristeza profunda e até do suicídio é fazer por alguém ou seguir alguém que já morreu. Então, é preciso saber sobre o próprio sistema, é preciso saber sobre a própria história. Até essa pessoa que mandou a mensagem, onde tem morte na família dela, quem morreu, como foi. E o que a gente evita fazer? A gente evita olhar para aquilo que dói. E é ali que está a chave. Porque se eu não olhar para aquilo que é a verdade, uma morte de alguém, até um suicídio de alguém na família, então para se proteger, eu não olho, eu não quero sofrer, eu não quero entrar em contato com essa realidade e eu me fecho para isso. E nesse momento é como se eu estivesse excluindo a pessoa, a história, o fato, tudo. E isso é que gera um novo movimento. E assim, até bem pouco tempo, hoje o assunto tem ganhado os jornais, que até pouco tempo também não falavam sobre o assunto, mas até bem pouco tempo, suicídio era um assunto proibido nas famílias. Se alguém tivesse, né, um episódio desse, esse episódio era literalmente abafado. Escondido, é um segredo. E isso vem à tona. Isso, né? Então, quando a gente veste os óculos sistêmicos e a gente percebe a riqueza do conhecimento que o Bert Hellinger trouxe, o que acontece? As pessoas não tinham noção da consequência da exclusão de esconder um fato, como uma morte, ou um deficiente, ou algo que causou vergonha para a família. Então, todas as vezes que nós nos comportamos evitando de mostrar algo, nos envergonhamos de algo, ou mesmo não mostramos porque aquilo dói muito, nós estamos sim excluindo. Quando exclui, não importa por qual justificativa, nós temos uma consequência disfuncional para o sistema. O que significa isso? Uma pessoa da geração seguinte vai se fazer representar aquele fato ou aquela pessoa, mesmo pagando com a própria vida. Aí você pode falar, meu Deus, mas que horror, uma pessoa ingênua não, inocente, vai pagar por algo do passado. Aqui não se trata de certo e errado, de culpado e inocente, se trata de causa e consequência, e todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, agem a partir daquilo que sabem, né? Então, se eu sei que uma exclusão tem uma consequência funesta, e até mesmo a morte, então eu vou começar a pensar, onde eu valido o pertencimento e onde eu excluo? Tem pessoas do meu sistema que estão excluídas? Eu posso começar a pensar isso. E aqui eu já estou falando de postura sistêmica. O que é a postura sistêmica? A gente se alimenta desse conhecimento, dessa filosofia aplicada que Bert Hellinger nos disponibilizou, que está muito disponível, e nós trazemos esse conhecimento para a vida real, fazendo o quê? Olhando para as pessoas, encarando aquilo que dói, resolvendo as próprias questões, permanecendo na vida. Quando eu excluo algo que dói, eu fico vinculado com aquilo que eu excluí e eu fico dividida entre a vida e a morte. E eu tenho propriedade para falar disso porque pessoalmente eu passei por uma tristeza profunda. E eu já experimentei uma nuance de pensar que talvez na vida fosse mais difícil do que na morte, que eu sentiria alívio se de repente eu morresse, né? Não cheguei a pensar em suicídio, mas era uma dualidade tão grande entre vir para a vida, acordar e sair de casa e trabalhar, e entre
ficar e ir, entre ficar e ir para a vida, entre permanecer e ficar reclusa e ir à vida. E isso aconteceu comigo depois de uma virose que eu tive. Então eu tive uma virose, eu fiquei uma semana com febre e os sintomas começaram a passar e a tristeza profunda permaneceu. E eu fiquei muito surpresa com aquilo e foi justamente depois de um período, passou setembro, outubro, novembro, isso aconteceu em dezembro. E nesse período desses 3 meses anteriores, 3 pessoas que eu conhecia tinham cometido suicídio. E eu passei a me perguntar naqueles meses o que faz uma pessoa tomar uma atitude dessa em relação à própria vida. E eu fiquei me perguntando porque na verdade eu não estava aceitando aquilo. E aí eu tive essa virose e entrei na tristeza profunda. E aí eu falei, entendi. Porque não tem controle. Quando eu entendi, eu saí daquele estado de tristeza. E sim, eu tive ajuda. Teve uma terapeuta que é uma preciosidade, uma amiga muito querida. E ela estava aqui no meu espaço naquele final de semana e nós constelamos. E essa minha tristeza profunda estava intimamente relacionada às mortes dos meus irmãos. Então eu já falei várias vezes, não sei se eu já falei aqui, eu sou a 7ª filha e os 4 antes de mim estão mortos. Então minha mãe teve gêmeos e teve um aborto e outro aborto e eu. E esses gêmeos eles viveram, um faleceu com 16 anos com câncer e outro faleceu com 29 anos após uma cirurgia. Então foram perdas muito significativas na minha vida e uma parte de mim não concordava com aquela morte. Uma parte de mim queria ficar resistente e não sofrer com a perda. Eu queria entender intelectualmente. Quando eu quero entender intelectualmente, eu não vivi o luto, não vivi a dor, não vivi aquele momento de choro profundo mesmo pela perda. Então isso é muito importante para evitar esse movimento secundário, esse sintoma praticamente que é uma emoção secundária, que ela vem por não ter vivido a emoção primária, que é talvez a perda, que é a morte, que é um assassinato, que é um outro suicídio. Então eu não vivo a experiência, eu não elaboro aquele transe, aquela dor profunda e ele fica guardado em mim. Vai chegar uma hora na vida que eu vou experimentar essa tal dessa tristeza profunda e eu vou mergulhar nisso. Se eu não encontrar ajuda, se eu não solicitar ajuda, é bem provável que essa tristeza vai te abraçar até você dar um jeito nela. E esse jeito geralmente é essa maneira assim, não é morrer, é deixar de viver. Deixar de viver, se entrega para a morte em vez de se entregar para a vida. E você falou bastante sobre tristeza. Qual que é a diferença da tristeza com a depressão? Então, no meu ponto de vista, o que leva à depressão é uma tristeza profunda, né? A depressão é uma escuridão, a alma está reclusa, a alma está escura. E então, no primeiro sintoma de tristeza, precisa já começar a buscar ajuda. Porque a gente se habitua a um estado de desconforto, a gente se habitua a um estado de vibração mais baixa, a gente se habitua com o cinza, digamos. E com o tempo isso vai se transformando numa depressão. E as dores profundas levam à depressão, as perdas não experienciadas, como eu falei, levam para a depressão, porque a pessoa não tem motivos para sorrir, porque ela está presa numa dor do passado, ou da própria história, isso precisa ser bem claro, ou das gerações passadas, porque quando a gente é concebido, quando a gente recebe a vida dos nossos pais, nós recebemos toda a história que contém no nosso sistema. Então, quando eu olho para trás, tem muitas histórias. A minha avó perdeu filhos por aborto e uma criança nasceu e logo morreu, um dos irmãos da minha mãe. Se eu olhar para a família do meu pai, uma das irmãs do meu pai morreu ao dar à luz e a criança também morreu. São histórias que eu soube
só quando eu fiquei adulta e quando eu comecei a questionar mais. Não que eram escondidas, mas não eram faladas. Não era um assunto corriqueiro, não. né? E o meu pai sofreu muito com a perda dessa irmã, porque ela era mais velha, ela era a mais velha e o meu pai o mais novo dos homens. Então, para ele ficou muito marcado porque foi um trauma muito grande. Era para vir vida e vieram 2 mortes. E todas essas informações do nosso sistema, das perdas, das dores, dos traumas, das mortes, dos suicídios, dos assassinatos, não são coisas incomuns, são coisas comuns, porém são escondidas. E aí a gente precisa ter o bom senso de olhar para o outro que está passando por uma dor difícil, por uma tristeza profunda, uma depressão, ou até mesmo esse movimento de ir para a morte, com muita compaixão, porque é certo que na própria história também tem essa nuance, e tem um outro contexto que eu experimento que eu não estou conectada com isso, mas isso não me livra de não experimentar isso. E quando nós olhamos para uma pessoa que está depressiva, em vez de julgar, é preciso olhar além do aparente, o que tem junto, o que essa tristeza quer dizer, qual é a informação da alma do outro que precisa ser vista e reconhecida. Então, ampliar o olhar numa postura sistêmica é a gente sair do julgamento e ser vida para frente, inclusive para as outras pessoas que estão no nosso entorno, olhando além daquilo que ela mostra, reconhecendo que junto com você tem uma história, que você não está sozinha. Nossa, mas essa criatura tem uma vida perfeita, não justifica que ela possa ter tristeza. Está num outro lugar. E esse julgamento que você acabou de falar, né, de trazer como exemplo, às vezes a própria pessoa também faz isso, né? Sim, você veja sim. só, a vizinha perdeu o filho, não tá que nem eu que tô aqui, que não perdi ninguém, mas porque ela não sabe que lá atrás vai ter uma perda e que tá afetando a vida dela. Sim, exatamente. Então, cada um lida com as próprias nuances de uma maneira muito pessoal. E não significa que... Eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu sempre tive uma vida boa, considerada boa. O que significa considerada boa? Pais presentes, financeiramente estabilidade, muitos cursos, escola boa, faculdade boa, eu fiquei adulta, encontrei uma pessoa bacana, casei, tive filhos, e a tristeza profunda me acompanhava, mas eu não via a tristeza profunda, eu me esforçava a ponto de estar com a cara sempre boa. E eu estava sempre com a cara boa, sempre com a cara boa, sempre com a cara boa. Eu mesma me enganava. E chegou uma hora que isso eu não conseguia mais disfarçar, porque eu estava... Aquela tristeza virou uma insatisfação comigo mesma e eu comecei a ficar mole. Eu comecei a não conseguir mais disfarçar aquilo. E aí eu me dei conta, sim, eu precisava de ajuda. Busquei ajuda, ou alguém percebeu e me auxiliou, eu nem lembro mais qual foi o primeiro viés, e o primeiro movimento foi alguém que falou pra mim, a minha sogra falou, tô indo numa psicóloga, e você quer que eu marque um horário pra você? Ela foi muito sutil. Daí eu falei sim, e era uma época que era depois que o meu irmão, o segundo irmão que morreu, tinha falecido, e eu tinha resolvido que eu ia ser a forte da família. Não conhecia a constelação nessa época, não sabia. E lá foi a primeira vez que uma pessoa me falou uma verdade que depois eu vi que na constelação é muito comum. Faz parte desse olhar sistêmico. Ela disse assim para mim, a sua alma, ela tá indo com o seu irmão. Ou você escolhe ficar na vida agora, ou você também vai morrer. E aquilo foi um impacto para mim, porque eu pensei, caramba, os meus pais já perderam 2 filhos, eu não posso fazer isso, eu não posso ser mais uma tristeza para os meus pais. E é bem interessante que vocês podem observar, a bolinha do meu olho, mesmo que eu ficasse parada assim, ficava uma parte branca aparecendo, a bolinha do meu olho estava alterado, como a gente chama?
A íris? A parte pra da cima. bolinha tava para cima, tava fora do eixo. E aí aquilo foi um choque para mim, mas foi um choque que me acordou, porque eu não queria causar mais tristeza, bem pelo contrário, eu estava sendo forte porque na minha ideia eu estaria apoiando os meus pais, e pelo contrário, eu estava morrendo também. Então, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos às pessoas que estão no seu entorno, fiquem atentos às pessoas que se fazem de muito fortes após um trauma, após uma perda, após um aborto. Outra situação que eu experimentei, que me acompanhou por muitos anos e que eu não entendia. Eu tive um aborto, eu tenho uma filha que vai fazer agora 14 anos, eu tive um aborto entre os dois e depois eu tive o Arthur. E eu simplesmente lidei com o aborto como algo que aconteceu, eu aceitei e virei a página. Eu já sabia a constelação. Eu já sabia desse olhar sistêmico, mas eu não elaborei a dor da perda do aborto. E não faz muito tempo, acho que foi ano passado, eu tive um sintoma muito forte, nada resolvia o sintoma. Eu fui no médico, fui no massagista, fui no microfisioterapeuta, eu fiz todas as intervenções que eu conhecia, menos constelação, porque eu achei que, como eu trabalho com isso, eu deveria encontrar um outro recurso. E não passava, e uma amiga que é consteladora falou, vamos olhar para isso? E eu meio que na resistência falei, vamos. A minha dor, era uma dor profunda nessa parte aqui do corpo, e logo se mostrou o aborto. E se mostrou tanto que aquilo precisava ser visto, tanto que aquilo precisava ser chorado, tanto que aquilo precisava ser integrado. Eu passei 6 meses com dor nessa região, logo em cima da crista ilíaca. E no dia da constelação eu tive um pouco de dor ainda, no segundo dia bem leve, no terceiro dia eu não tive mais dor. Então, você diz assim, precisa chorar. Provavelmente quando aconteceu você chorou, você ficou triste, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu já sofri, eu já chorei, mas como que a pessoa sabe que é o suficiente aquele sofrimento que ela teve naquele momento? A pessoa não sabe. Não sabe. Não. Por isso que precisa estar atento, porque na minha cabeça eu tinha elaborado. Mas junto com a dor, com a tristeza, eu elaborei de uma forma mecânica. Eu elaborei como sim, a vida é assim, o que não se desenvolve, a natureza mesmo se encarrega. E foi isso que a médica falou pra mim. Então, quando eu aceito dessa maneira, eu estou também meio que violando a experiência de vida daquela concepção. Então, a partir da concepção é vida. E um aborto, tanto um aborto espontâneo quanto um aborto provocado, tem uma consequência drástica, funesta na vida das pessoas. Se as pessoas tivessem ideia da consequência que é um aborto, ninguém pensaria em fazer aborto. E quando esse aborto é espontâneo, ele também tem as consequências, mas é mais fácil de olhar e integrar. Porque uma mãe que está esperando um filho e perde de uma forma, assim... sem intenção, né? Até sem querer, né? Sem a vontade dela. Né? Vai sofrer muito com a perda e vai sim elaborar talvez o luto de uma forma, né? Eu não consegui fazer isso, mas é comum que as pessoas consigam. E quando é um aborto provocado, antes era o espontâneo, né? Quando é um aborto provocado, existe uma resistência de olhar. A alma da mãe sabe o que ela fez. Um aborto eu escolho te matar. E quando a gente traz essa frase, a pessoa leva um impacto, porque na hora, quem faz um aborto pensa em quem? Pensa em si mesmo, pensa nas consequências, pensa na vida, pensa em qualquer coisa, menos que tá matando alguém. Ah, mas é só tá nas primeiras semanas. Concebeu, é vida. Abortou, interrompeu a vida, é morte. Eu escolho por alguém. Entende? Então a consequência é muito séria, é muito dolorido olhar. Quando tem uma história dessa no sistema, por exemplo, se a mãe cometeu um aborto, nunca foi visto, o filho pode estar na tristeza profunda e com tendência a suicídio para seguir o aborto na morte.
para seguir quem foi morto na morte. Os instintos de assassinos também eles vêm a partir dessas violações. Então vem um instinto, nossa, a pessoa era uma pessoa tão boa e matou alguém. Por quê? O instinto e a lealdade é maior do que a consciência. Quando vem a tristeza profunda, eu tenho até uma história que eu li essa semana, tem tantas, né, histórias sobre agora o suicídio por causa do Setembro Amarelo, e uma pessoa relata que ela recebeu um telefonema no final do domingo dizendo que o pai dela tinha morrido. E ela foi até a cidade do pai. E quando ela chegou na casa do pai, a irmã falou, como ele pôde fazer isso com a gente? Daí ela falou, como assim ele fez isso com a gente? Daí ela falou, ele se enforcou, ele se matou, ele tirou a vida. E o detalhe é que naquele mesmo domingo, a família estava reunida na hora do almoço e todos almoçaram juntos. E estava tudo bem. Estava tudo bem. E do almoço para a tarde e para o final da tarde, algo arrebatou esse homem e ele cometeu o suicídio. Aí a pessoa conhecia as constelações, ela foi verificar, né, com a constelação, porque ela não estava entendendo e ela estava sofrendo muito. E 2 irmãos desse homem já tinham cometido suicídio. E 3 homens das gerações anteriores também tinham cometido suicídio. Tinha uma sequência de mortes por suicídio naquela família. Então tem uma nuance, tem uma informação nesse sistema que informa esse movimento do suicídio. Se a pessoa não está consciente e busca olhar aquilo que está excluído, tem uma tendência inconsciente de seguir o morto. Quer dizer, não adianta acabar com a própria vida porque ele não resolveu o problema lá atrás. O que aconteceu? Quando eu entro nesse movimento, eu estou numa compensação cega. Eu estou olhando para aqueles que se mataram com amor cego. E o amor cego é assim, assim como você, assim como você sofreu, eu sofro, ou eu resolvo me matar também, como se fosse compensar ou como se fosse resolver tudo. E não vai resolver, vai criar um outro movimento de morte. Qual é o movimento que cura, então? Quando a gente traz uma constelação, o movimento, a dinâmica por trás de um suicídio ou de um assassinato ou de uma morte, uma doença fatal, existe alguém excluído e essa pessoa que está com o sintoma está se fazendo representar o excluído. Então, na constelação, quando a gente põe um sintoma, é muito comum que o sintoma representa uma pessoa que foi excluída. Por quê? Se eu tenho um tio que se matou e isso foi calado, nunca foi comentado isso na família, porque isso causa muita dor e ninguém aceitou o ato que ele fez, ele está excluído, aquilo está escondido. A próxima geração vai ter alguém que vai se fazer representar aquele que foi excluído, fazendo o quê? A mesma coisa. Então, quando aquilo que vem é visto e aquilo que está lá atrás é incluído, o sistema pede essa inclusão, o sistema pede a ordem, o sistema pede o equilíbrio de troca. E aí, quando existe esse movimento com a constelação, todo o sistema é pacificado, porque a partir daquele momento todos pertencem. A partir daquele momento estabiliza, porque é feita a inclusão daquilo que foi excluído lá atrás. Você reorganizou o teu sistema. E quais são, assim, por exemplo, a pessoa está em casa e, ou seja nela, ou em alguém próximo, quais são os sinais de mais alerta que a pessoa precisa prestar atenção? Então, tem esse caso que eu disse que a pessoa está numa lealdade profunda que nem ela percebeu que ela estava na nuance da morte e foi muito instantâneo, se matou e ninguém percebeu. Mas também existe quem dá muitos sinais, como eu disse antes. A pessoa que está muito reclusa, que fica muito no quarto, e hoje é muito comum que as crianças, os adolescentes, fiquem muito envolvidos com o computador, com o celular, com as mídias, com contatos, com N tipo de circunstâncias, de pessoas que não conhecem. Tem essas
coisas que viralizam na internet, que já induzem a criança à morte, como teve no ano passado. Então, o que os pais precisam fazer? Os pais precisam ficar atentos. Os pais precisam investigar o que o filho está vendo. Ah, mas o filho está com 13, 14 anos, já está autônomo e não deixa o pai mexer no celular. Filho que depende do pai e da mãe não tem que ter senha no celular. Filho que depende, que mora na casa dos pais e que experimenta essa vida, né, na família, os pais precisam ocupar o lugar de pais e precisam sim chamar os filhos para a vida. Então, não se alimentar direito é um sintoma que pode estar, um comportamento que pode estar escondendo um sintoma de tristeza. Ficar no quarto é um sintoma de tristeza. Ter muita dificuldade para acordar de manhã é algo que precisa ser visto. Teve uma criança que a professora chamou os pais porque ela estava dormindo muito na sala de aula. Dormia. Aconteceu aqui em Toledo, na escola dos meus filhos. E a mãe falou, meu Deus, eu não entendo, ela sempre vai dormir tão cedo, não pode, não é possível. Filho, o que está acontecendo? Ah, não sei. Aí a mãe ficou atenta e passou a observar mais a filha. E aí ela descobriu que a menina ela ia dormir, aí quando ela via que a casa silenciava, ela pegava o celular e ficava a madrugada inteira em alguns sites, a mãe não sabia, né, por onde que ela passeava. E aí, de manhã cedo, ela não conseguia, ela acordava, ia para a escola, mas chegava na escola, não conseguia permanecer acordada. Por quê? Porque tem muito adolescente, muita criança que tem total liberdade de ficar com o celular, ficar com tudo no quarto, na cama, e os pais não vão saber, porque os pais vão dormir também. Né? Eu mesma já peguei meu filho com o computador embaixo da coberta, querendo assistir um filme mesmo depois que ele já tinha ido dormir. Então, eu conversei com ele, eu tive uma conversa bem clara e falei, não, isso não é permitido aqui em casa. Tem que ter os limites. Tem que ter o limite. Aí eu tô livre disso? Não, eu preciso permanecer atenta. Eu preciso permanecer atenta. Todos os pais precisam permanecer. E às vezes nós estamos tão ocupados com os nossos próprios transes que a gente não se permite nem chegar muito perto das crianças. Então, se você não tem esse movimento de olhar para os filhos, procure ajuda para você mesmo. É importante que os pais estejam atentos, porque os filhos são de responsabilidade dos pais, quer queira ou não. E eles sempre vão fazer algo por amor aos pais ou por amor ao sistema. Ai, mas agora a culpa é minha que meu filho está depressivo? Não, aqui não tem culpa, não tem inocência, não tem certo e errado. A partir do conhecimento, a gente pode começar a ampliar o olhar e tomar novas atitudes. Então, voltando para aquela pessoa que mandou a pergunta, procure ajuda agora. A sua vida, ela é fundamental. Você merece estar vivo e você merece olhar com respeito para o destino da filha também. E busque ajuda, busque recursos. Se está difícil, vai ao médico, vai a um psicólogo, um psiquiatra ou procure a constelação. Porque é muito, muito, muito fundamental que aquilo que essa morte está representando e esse olhar para a morte que agora essa pessoa está sentindo, tem algo importante para dizer sobre o próprio sistema. E muitas vezes a conexão minha com a mãe ou da minha mãe com a mãe dela está interrompida e é como se fosse a morte. Quando nós estamos com a relação violada em relação à nossa mãe, é como se nós estivéssemos separados da vida. E os nossos filhos sentem esse rompimento. E eles vão se movimentar para mostrar que aquilo é importante. Ou eu com a minha mãe, ou a minha mãe com a minha avó. Se tiver um rompimento de amor nessa linha, entre mãe e filhos, e entre pai e filho, mãe e filha, pai e filho, que é mais comum, precisa ser visto. E se você sabe de alguém que está rompido com os pais, com a mãe ou com o pai, diga
para essa pessoa sobre a importância de estar conectado, né? A gente precisa separar o comportamento dos pais com o viés da vida. Tem que lembrar sempre, independente do comportamento do pai, do comportamento da mãe, esse homem e essa mulher são os portais sagrados. Esse portal sagrado deu a minha vida. E eu tendo vida, a minha vida é de minha responsabilidade. E o meu movimento é fazer algo bom com a vida. E eu só vou conseguir fazer algo bom com a vida, sentir felicidade, sucesso e saúde, se eu honrar da onde eu vim, que é esse portal sagrado, que é esse homem e essa mulher. Ah, mas os meus pais são horríveis. Não tem problema, no momento em que eles passaram a vida adiante, eles foram perfeitos, fundamentais. Agora você escolhe ser igual, isso é uma escolha, ou ser diferente. E a gente só consegue ser diferente se a gente olhar para aquilo que eles são com respeito. E voltando, né, que você já falou várias vezes, esse olhar, esse aceitar, não significa conviver junto, né? Não. Se tem problema, né, de convivência, de relacionamento... Qual é a distância segura para a minha experiência de vida? E essa distância segura, ela precisa ser definida com bom senso e com respeito. Então, nada justifica a exclusão dos pais, nada. Se uma pessoa me fala assim, o meu pai é um desgraçado, então você concorda que eu posso ficar distanciado dele porque ele é perigoso? Eu nunca vou concordar com isso sem olhar para o contexto da constelação, pelo movimento fenomenológico, porque seria uma audácia eu julgar o comportamento do pai. Nada pode ser dito intelectualmente quando se trata de um contexto disfuncional. Precisa trazer para esse campo. A única coisa que eu posso fazer é, a partir do conhecimento, ampliar o meu olhar e diminuir as violações pelo conhecimento. Então, o que é isso? Eu começo a validar mais o pertencimento, eu começo mais a validar a hierarquia e a ordem. Aonde que eu faço isso? Dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos, lá na casa dos meus pais. Os pais são grandes, eu sou pequena, eu preciso olhar com respeito, eu não vou ficar mandando nos meus pais mais. Eu fazia isso e todo mundo faz. Mas a gente precisa aprender, pelo conhecimento, a se colocar no próprio lugar. Onde mais? Como que eu lido com a hierarquia no meu lugar de trabalho? Se eu trabalho numa empresa tem hierarquia. Eu preciso funcionar a partir do meu lugar. Se lá na empresa eu tenho uma dificuldade de permanecer no meu lugar, é bem provável que eu só estou representando a violação do sistema onde eu pertenço por primeiro. A violação está lá na família de origem. Então, eu sempre faço uma conexão entre a estabilidade que eu tenho na família de origem, vai se mostrar nas outras áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. A tristeza também. A depressão também, o olhar para a morte também. Quando eu fui para a Alemanha na primeira vez, eu tenho estudado na Hellinger Schule, na Alemanha e também aqui no Brasil, e em 2014 foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha. E eu tive, assim, a sorte, a honra, né, de ser atendida lá pelo Bert Hellinger. E ele olhou bem para mim e ele disse, é sempre uma questão de vida ou de morte. No seu caso, é de morte. E eu não posso fazer nada por você. Aí eu falei, ferrou, né? Agora eu vim aqui porque achei que ele ia me salvar. E ele me fala que é uma questão de vida ou de morte. No meu caso é de morte e que ele não pode fazer nada por mim. Aquilo me destruiu. E eu não tinha ideia do que ele estava falando. Eu não tinha ideia do que era essa tal... Ele não sabia nada de mim, eu não tinha falado nada para ele, eu não sabia da minha história, eu não sabia das mortes que tinha na minha família, no meu sistema. Como ele tinha falado aquilo para mim? Claro que ele percebeu a nuance desse olhar para a morte. É claro que ele percebeu eu totalmente desconectada da vida. De quem eu estava desconectada? Depois eu descobri, fiquei doente, fiquei uma semana de febre lá mesmo na Alemanha, voltei para casa, entrei naquela chamada noite escura da alma por bastante meses e de repente eu fui despertada pela minha mãe. Quando a minha mãe olhou para mim e disse,
minha filha, eu não aguento mais te ver nessa tristeza. Eu lembro do momento de eu levantando a cabeça. Estava lá na casa dela. E ela me tirou daquele estado de morte. E era dela que eu estava separada. Eu estava separada da minha mãe, porque quando a gente está rompido com a mãe, a gente está na morte. Não significa que Mãe vocês é não vida. estivessem se falando, que vocês estivessem longe. Isso, eu não tem nada a sempre ver. fui muito conectada com a minha mãe, eu sempre me dei bem com a minha mãe, a gente sempre teve uma relação boa. E isso eu não entendia. Por que a morte, essa nuance da morte, essa nuance da tristeza, se eu me dou bem com a minha mãe? Então, a gente olha um pouco mais para trás. O meu caso, o que me causava essa separação da minha mãe era uma memória de culpa que eu tinha. Então eu experimentava uma memória de culpa desde os meus 11 anos. E mesmo que eu entendia que não era minha culpa, eu sentia a culpa. Então tem uma diferença entre você não é culpada, mas você se sente culpada. O consciente, o intelecto e o sentimento. Isso, né? como na história quando eu perdi o bebê. Aqui veio o entendimento, mas a dor estava em algum lugar. E essa minha culpa vinha junto um sentimento de não merecimento. Então presta atenção. Se você se sente não merecedor de qualquer coisa, e que isso é uma coisa muito comum em muitas pessoas, é porque por trás do não merecimento está o quê? Uma culpa. Culpa do quê? Tá? E como o meu movimento de culpa era grande, uma pessoa que é culpada, merece conexão com a mãe? Uma pessoa que é culpada merece ser punida. Então, o jeito que inconscientemente eu me punia era permanecer rompida com a minha mãe, nesse viés de tomar a vida, porque aí eu estava sendo punida por essa separação. Então, eu tinha que me esforçar muito para manter a cara boa e para me manter na vida, mesmo estando separada. E o que eu fazia com isso? Eu cumpria a punição, porque uma pessoa culpada merece ser punida. Só que isso não foi assim para eu entender. Foi um processo. E tudo isso me trouxe exatamente até aqui. Tudo isso me preparou para poder compartilhar todo esse conhecimento, porque hoje eu não sinto mais a tristeza. Hoje eu sinto uma disponibilidade para a vida, eu sinto alegria, eu sinto aqui dentro um estado interno de apreciação, mesmo quando as coisas não estão boas. Mesmo quando eu tenho um problema sério, eu falo, putz, né? Hoje mesmo eu falei para a Rô, olha, né? E eu falei, putz, mas eu tenho recurso para lidar com isso. Porque eu sei. Antes não, antes eu me recolhia de novo. E tem mais uma coisa importante que eu quero dizer. Fica à vontade. Pra gente finalizar. Quando uma pessoa está numa tristeza profunda, ela está na vibração mais baixa que tem. A vergonha e a tristeza são as vibrações mais baixas. Então, a tendência de quem tem vergonha e tristeza é se recolher, é retrair. E vai retraindo e vai ficar embaixo da coberta e vai querer ficar no escuro, não vai querer ver o sol. Isso a pessoa... Quem convive com pessoas pode ficar atento a esse tipo de sintoma. A pessoa se recolhe. É mais saudável que a pessoa sinta raiva do que tristeza. E às vezes a pessoa não quer sentir raiva porque sente culpa também quando sente raiva. E é melhor ficar na tristeza, na apatia. Então, é melhor sair da tristeza e ir para a raiva, porque a raiva te põe na defensiva, na ação. Vai para ação. Se está com raiva de alguém, você tem vontade de matar. É melhor do que isso. Não significa que é para matar alguém, né? Mas assim, é melhor provocar a pessoa para raiva do que deixar a pessoa na tristeza. Quando ela sai da tristeza e vai para a raiva, já aumentou um pouco a vibração. Ela consegue expressar e pôr para fora, mesmo que ela esbraveje, né? Deixa a pessoa esbravejar, porque daí ela já vem um pouco mais para a vida. E aí chama a pessoa para um outro recurso. Ou para um floral. Se a pessoa não quer tomar um floral, manda fazer um floral e coloca na água da pessoa e nem deixa ela saber. O floral não vai fazer mal de jeito nenhum, mas não faça sozinho, pede ajuda para alguém que é profissional na área, que entenda. Porque às vezes a gente pensa uma coisa porque leu lá na internet, mas precisa ter um conhecimento mais aprofundado.
Então, contribua para a vida, para a sua própria vida e para a vida das pessoas que estão ao teu entorno. Amplie o olhar para as pessoas, observe se a pessoa está carente, triste, recolhida. O corpo mostra. Claro, e assim, além de olhar para sua própria, para o seu sistema, né, para que isso não ocorra contigo e com os seus, também aquele olhar de compaixão para quem tem o problema, porque não é fácil, né? Sim, você falou antes, às vezes tem um vizinho que está numa situação de tristeza profunda e aparentemente não tem motivo, tipo, eu já perdi filho e não estou triste que nem essa pessoa. Ela está sequestrada por algo importante. Ninguém fica triste porque quer. Ninguém se mata porque simplesmente decidiu que não quer mais viver. É algo muito mais profundo que arrebata a pessoa num comportamento disfuncional. Há todo um exercício de dor ali, né? Que vai tomando conta da pessoa. E a gente precisa entender também que um sintoma nunca é de uma pessoa só. O sintoma é do sistema. O sintoma é da família da pessoa. Então, se tem alguém que está muito acometido por dor, por sintoma, por doença ou por algo disfuncional como o alcoolismo, os vícios, né, as drogas, é preciso ampliar o olhar porque essa pessoa está carregando pelo sistema, não está por si só. Tem uma história que vem junto. Então, como eu posso contribuir? Se eu ampliar o olhar e se eu consentir aquilo que a pessoa é e aquilo que vem junto com ela, mesmo se eu não saiba o que é, eu já estou contribuindo. Com certeza, porque ela não precisa daquela máscara, né? Que você disse que precisou usar por tanto tempo. Tanto tempo. A pessoa pode tirar a máscara e pedir ajuda. Gra, o assunto é muito denso, tanto que tem um mês inteiro, né, só para falar disso. Não que nos outros meses não seja falado, mas esse mês se intensificam assuntos, né? A discussão em torno da depressão, do suicídio. A gente acabou não falando sobre a automutilação, que é um sintoma muito sério, mas assim, a gente vai voltar para esse assunto, a gente vai voltar para esse tema. E se você tiver uma pergunta específica, tiver um assunto que te perturbe sobre esse ou sobre qualquer outro tema, pode entrar em contato conosco no jornal também, né, com a Grato, né? Pode entrar em contato, pode mandar sua dúvida no particular, se quiser falar na live também, não tem problema. O importante é, peça ajuda, entre em contato, não fique com dúvida, porque sim, vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? E as pessoas precisam entender, todas as pessoas nasceram para serem felizes, nasceram para ser saudáveis, nasceram para experimentar a vida fluida, próspera, né? Então, cada pessoa que tem vida tem essa potencialidade inserida nela. Só precisa se abrir para isso. Então, procure ajuda, procure os recursos, o conhecimento está a um clique do dedo, entre em contato, né? E a gente está disponível para qualquer solicitação. Então, muito obrigada. É um prazer falar contigo. Obrigada pela aula, pelo conhecimento. Gente, até semana que vem. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada.